Irmãos em Cristo da Igreja Batista de Nova Metrópole, graça e paz vos sejam multiplicadas. Mais uma vez estamos aqui, desta feita apenas com a mensagem de áudio devido a alguns problemas na gravação do vídeo. E dada a proximidade do período pascal, hoje é dia 1º de abril, dia conhecido por muitos como dia da mentira, mas o fato é que nós estamos no 4º dia da 5ª semana da assim chamada Quaresma. Nestes tempos de dificuldade, tempos de coronavírus, tempos de quarentena, vamos trazer algumas mensagens alusivas aos últimos dias de Cristo antes da consumação da sua obra salvífica na cruz do Calvário. Portanto, domingo, traremos aos irmãos uma mensagem referente à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dia este que é conhecido como Domingo de Ramos. Mas hoje vamos estudar uma passagem inserida na primeira metade de Nisan, a parte final do mês de março no calendário gregoriano, que é justamente o nosso calendário. Trataremos sobre a parábola das minas, passagem esta que se encontra em Lucas capítulo 19, versos 11 a 27. Antes, irmãos, entretanto, é necessário apresentar algumas informações introdutórias sobre esta passagem. Após a ressurreição de Lázaro, descrita em João capítulo 11, versos 1 a 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ao ouvirem um relato de algumas testemunhas oculares daquele fato, planejaram tirar a vida de Jesus. Caifás, o sumo sacerdote, havia dito: vós nada sabeis, nem considerais que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. João 11, 51. Desde aquele dia em que Jesus havia ressuscitado a Lázaro, dados 4 dias do seu óbito, os fariseus e os principais sacerdotes resolveram matá-lo, conforme João capítulo 11, versículo 53. Depois dessas coisas, Jesus retira-se de Betânia, dirige-se à região semidesértica de Efraim e ali anuncia aos seus discípulos acerca da sua última peregrinação a Jerusalém e de todos os sofrimentos que ali passaria, embora os discípulos nada tenham entendido. De Efraim, Jesus vai às regiões da Pérea e em Jericó realiza muitos feitos. Foi em Jericó, por exemplo, que Jesus curou 2 cegos, e é também em Jericó que Jesus tem o célebre encontro com Zaqueu, o publicano. É justamente na conclusão do encontro de Jesus com Zaqueu que lemos a parábola que será fruto do nosso estudo. Fica claro com a leitura deste texto que existem várias semelhanças com a parábola dos talentos, registrada em Mateus capítulo 25, versos 14 a 30. Entretanto, irmãos, é possível notar traços distintivos em ambas as passagens, traços estes que nos permitem afirmar, a despeito das semelhanças, são 2 narrativas distintas, proferidas em lugares e em contextos temporais e geográficos diferentes. Para entender isso, basta lembrar que a narrativa de Mateus 25, 14 a 30, referente à parábola dos talentos, se encontra num espaço temporal posterior à entrada de Jesus em Jerusalém. A parábola das minas, por sua vez, se localiza num espaço temporal imediatamente anterior à entrada de Jesus na Cidade Santa. Segundo o comentarista William Barclay, esta parábola das minas é uma parábola única entre as que Jesus relatou, isto porque é a única que é apoiada em parte num evento histórico. Quando Herodes o Grande morreu, no ano 4 a.C., o seu reino ficou dividido entre Herodes Antipas, Herodes Filipe e Arquelau. Antes de entrar em vigência essa divisão, que deveria ser ratificada, deveria ser confirmada pelos romanos que dominavam a Palestina, Arquelau, a quem foi deixada a Judéia, foi a Roma,
a fim de persuadir Augusto, o imperador, para que o deixasse entrar na posse de sua herança. E atrás deles, os judeus enviaram uma comitiva de 50 homens a Roma, para informar Augusto que não queriam tê-lo como rei. Augusto, em verdade, confirmou a herança de Arquelau, mas sem o título de rei. Portanto, qualquer pessoa que, na Judéia, ouvisse esta parábola, recordaria imediatamente das circunstâncias históricas sobre as quais ela se apoiava. Além disso, existem outras diferenças, conforme afirma o comentarista William Hendrickson. Na parábola dos talentos, a quantia é enorme e os servos recebem somas diferentes. Basta lembrar que na parábola dos talentos, um servo recebe 5 talentos, outro servo recebe 2 talentos, outro servo recebe apenas 1 talento. Na parábola das minas, a quantia é a mesma. Além disso, na parábola das minas, a quantia confiada é relativamente pequena. A mina era uma unidade monetária igual a 100 dracmas, igual a 100 denários, ou seja, equivalia a quase 100 dias de trabalho, o que correspondia a uns 60 avos de 1 talento. E cada um recebe, na parábola das minas, a mesma quantia. Existem 10 servos e 10 minas são distribuídas para estes 10 servos, isto é, cada um recebe uma mina. Além disso, meus irmãos, na parábola dos talentos há somente 2 partes, um homem de negócios e os seus servos. Na das minas existem 3 partes, o nobre, os servos e os cidadãos. Portanto, antes de qualquer coisa, é necessário entender que a parábola das minas é distinta, é diferente da parábola dos talentos, embora se pareça muito com ela. Vamos então ler Lucas capítulo 19, versos 11 a 27. Eu vou fazer esta leitura na versão Almeida, corrigida e fiel. Diz assim o texto bíblico: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cega o que não semeaste. Porém ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-a aos que têm 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Respondeu o Senhor no versículo 26: Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui
e matai-os diante de mim. Meus irmãos, qual é o objetivo desta parábola? O objetivo se encontra no versículo 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Portanto, Jesus estava próximo da sua entrada em Jerusalém, e muitos, inclusive os discípulos, pensavam que o reino de Deus iria se manifestar de imediato. Portanto, o objetivo da parábola relaciona-se a uma quebra de expectativa messiânica sob a mentalidade judaica reinante. Os judeus esperavam que o Messias colocasse fim na servidão a Roma. Entretanto, o objetivo de Jesus ao contar esta parábola era justamente de quebrar esta expectativa, a expectativa política de que os judeus fossem libertos da servidão a César. Enquanto os que estavam no lar de Zaqueu estavam ouvindo Jesus apresentar-se como aquele que viera buscar e salvar os perdidos, ele prossegue contando esta parábola. Ele fez isso então com o fim de corrigir certas ideias danosas que já se difundiam, especialmente a noção de que agora o reino de Deus estava para aparecer de repente. Seria um reino de esplendor externo, um reino terreno e um reino judaico, um reino político. Meus irmãos, é necessário entender o seguinte: o reino de Deus possui algumas dimensões. A dimensão inaugurada por Jesus através da sua obra salvífica foi uma dimensão espiritual. E esta dimensão espiritual, obviamente, possui repercussões exteriores. Quando aqueles que são salvos por Cristo pregam um evangelho, fazem obras que são compatíveis com a mensagem da salvação, o reino de Deus é expandido, e esta dimensão espiritual, a qual é presente nos dias de hoje, ela é proclamada. Nós temos então uma expansão desta dimensão. Mas nós, como pré-milenistas, cremos que existirá uma dimensão geográfica, uma dimensão literal, em que o Senhor Jesus, com o seu retorno com poder e glória, implantará nesta terra o seu reino milenar. Então, atualmente, no período da igreja, nós vivemos na dimensão espiritual do reino. Quando Jesus vier, com poder e grande glória, vivenciaremos a dimensão geográfica e temporal do reino de Deus na terra. É necessário também entender, irmãos, que esta parábola possui 4 movimentos. O primeiro movimento se encontra descrito nos versos 12 a 13. Um nobre, em busca de um reino, confia uma mina a 10 servos, e então parte. Versículo 12, disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. A terra para a qual o rei partiu era distante. Isso denota que a ideia do reino político, tão aguardado pelos judeus, não era iminente. Além disso, cada um aqui recebe o mesmo valor monetário, uma mina, 100 dracmas. Enfatiza então a igualdade de oportunidade entre os servos. Outra coisa a se notar a partir da leitura destes 2 versos é a seguinte: a ordem é de negociar o valor recebido. Isto significa ação, iniciativa, atitude, prontidão. Para nós, significa que quem recebe algo da parte de Deus deve estar consciente que este privilégio é permeado por uma grande responsabilidade. Aqueles que ouviram o evangelho têm de proclamá-lo. Os que nasceram de novo, conforme João, capítulo 3, versos 3 e 5. Aqueles que se encontram inseridos na dimensão espiritual do reino devem trabalhar em prol da sua expansão. O segundo movimento se encontra no versículo 14. Os cidadãos tentam impedi-lo
de concretizar o seu propósito. Versículo 14, mas os seus concidadãos, os seus súditos, odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Os cidadãos do reino protestaram contra o rei, muito provavelmente porque a expectativa quanto à forma de governo não estava sendo suprida. Veja, os judeus aguardavam um reino político imediato, um reino de esplendor, um reino em que Israel fosse liberta da servidão a Roma. Vendo então que esta expectativa não seria suprida, podemos notar que os súditos representam os judeus que negaram a messianidade de Cristo e desprezaram o seu senhorio. O terceiro movimento se encontra dividido em duas partes. A primeira parte se encontra nos versos 15 a 19 e a segunda nos versos 20 a 26. A primeira parte do terceiro movimento é o ajuste de contas, o acerto de contas com os servos fiéis. Está nos versos 15 a 19. Diz assim o texto: E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 minas terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, se tu sobre 5 cidades. A partir da leitura do versículo 15, é possível depreender que a tentativa de impedir o êxito do rei foi inútil. Ele conseguiu lograr êxito quanto à conquista efetiva das suas terras. O comentarista Hendrickson afirma que o regresso do nobre e a sua reunião com seus servos simbolizam a segunda vinda gloriosa de Cristo, quando ele demandará de seus servos que os mesmos prestem contas do modo como eles trataram o Evangelho, e nesse caso, como os dons e as oportunidades de serviço que foram postos à sua disposição. A segunda parte do terceiro movimento, a segunda parte deste acerto de contas, é com o servo imprudente, com o servo insensato, com aquele que foi infiel. Versículo 20. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cega o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei, saibas que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei, porque não puseste, pois o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que se tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. O último servo foi omisso, ficou inerte diante da ordem de negociar as minas recebidas. A atitude dele resumiu-se em guardar o dinheiro em um lenço. Foi um mero cruzar de braços, um insignificante dar de ombros. A passividade diante da ordem do rei custou caro. Até o que ele tinha lhe foi tirado. Quarto movimento desta parábola se encontra no versículo 27, a conclusão da parábola. O rei ordena a destruição dos seus oponentes. Versículo 27, e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então aqui temos que os oponentes que odiavam o rei foram mortos diante dele. Estes oponentes simbolizam aqueles que rejeitam a obra e o senhorio de Cristo. Eu gostaria de trazer, irmãos, 5 aplicações com base nesta parábola. A primeira delas é a seguinte: qual tem sido as nossas expectativas quanto à ação de Deus? Não vivemos numa redoma.
Não estamos blindados em meio às intempéries da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Meus irmãos, as expectativas dos judeus quanto à vinda do Messias estavam completamente equivocadas. Eles esperavam um reino político, um reino de esplendor imediato, quando na verdade o reino proposto por Jesus era um reino de negação do eu, um reino espiritual que traria uma bem-aventurança muito maior do que a mera libertação do senhorio a Roma. Na verdade, o reino trazido por Jesus referia-se à libertação do poder do pecado, do poder de Satanás, e a conferir àqueles que creriam na sua obra salvação eterna. Esta era a tônica da obra do reino espiritual de Jesus. Portanto, a partir desta primeira aplicação, nós podemos depreender o seguinte: as expectativas que temos quanto à ação de Deus podem ser frustradas ou não. O que definirá a nossa frustração ou a nossa alegria será a ideia que temos acerca da ação de Deus. Portanto, não devemos ter expectativas ilusórias. As nossas expectativas devem ser baseadas única e exclusivamente naquilo que a palavra de Deus diz. A prova da verdadeira fé encontra-se em resistir à tentação de negar a fé diante do maior momento de tribulação. Lembre-se do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Contudo, se ele nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo diante do perigo iminente, mesmo diante do momento de tribulação, eles não negaram a sua fé. Portanto, nós não devemos pensar que estamos blindados, que estamos numa redoma, que estamos completamente alheios às intempéries da vida. Não. Nós estamos inseridos no mundo, embora dele não façamos parte. No mundo tereis aflições. As aflições que vivenciamos provam a nossa fé. Nestes momentos, nós devemos resistir à tentação de negar a fé. Segunda aplicação, diante da adversidade, há o dever de imprimir o melhor dos nossos esforços em prol da propagação do reino. A adversidade da parábola consistia no tempo em que o rei estava ausente. Os servos deveriam obedecer à ordem de bem administrar a mina com base na expectativa, na fé do retorno do rei, que ainda iria efetivar a conquista e o direito legal do reino. Eles haviam sido deixados sozinhos, mas aguardavam que o rei viesse. Isso foi o tônico, a motivação, a mola propulsora que os impeliu à ação. Nestes momentos de dificuldade, momentos em que estamos todos em quarentena, muitos se esqueceram de Deus. Alguns responderão a esta afirmação: eu não me esqueci de Deus. Entretanto, nós devemos avaliar este esquecimento ou não a partir das coisas de Deus. Esquece-se de Deus quando esquece-se das coisas de Deus. É bem verdade, como afirmado no capítulo 24, versículo 1 do livro de Salmos, que tudo pertence a Deus. Mas alguns itens que pertencem a Deus de maneira singular, de maneira especial. Então, que coisas são essas que pertencem a Deus de maneira especial? Primeiro é a palavra de Deus. E aqui eu gostaria de perguntar a você: qual tem sido a sua rotina de leitura diária da Bíblia? Segunda coisa que pertence em especial a Deus são os irmãos salvos por Deus. Você tem orado pelos seus irmãos em Cristo? Terceira coisa que pertence de maneira especial a Deus é o Evangelho. Você tem anunciado as boas novas do Evangelho aos seus parentes e amigos? A quarta coisa é a Igreja de Deus. Você tem contribuído ativamente com a comunidade de fé a qual pertence? Se você não está cumprindo nenhuma destas quatro coisas, você se esqueceu de Deus neste momento de aflição. Por isso é necessário retornar às primeiras obras, lembrarmos de onde caímos e voltarmos ao primeiro amor. 4. É necessário administrar com sensatez as coisas que temos recebido da parte de Deus. Meus irmãos, nós não somos donos de nada.
nem mesmo das nossas vidas. Tudo pertence ao Senhor. O que Deus nos dá é o privilégio de sermos mordomos, administradores dos seus bens na terra. O mordomo não é o legítimo proprietário de um bem, mas é encarregado de cuidar, de zelar pelos bens do verdadeiro possuidor, com o qual haverá de prestar contas. Nestes dias de dificuldade e escassez, Deus nos dá a oportunidade de demonstrarmos a nossa fidelidade. Veja o que é dito no versículo 17. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terá a autoridade. Como você tem passado os dias de quarentena? Você tem gasto o seu tempo com futilidades, com coisas que não edificam? É natural que muitos sejam atingidos do ponto de vista financeiro e material. É tempo de administrar com sabedoria os valores recebidos através da criação de uma escala de prioridades. Então, nestes momentos, você deve encarar os valores que você recebe, estabelecendo aquilo que é prioridade, aquilo que é essencial, não se esquecendo também da obra de Deus. Não há desculpa para a omissão. Este é o quarto ponto. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la. O servo quis resguardar a sua condição, tinha o desejo de proteger a si mesmo. Ele adotou a postura de autopreservação ao apresentar as suas desculpas. Ele aderiu ao escapismo e à autocomiseração, sentir piedade de si mesmo. O rei, que conhecia todas as coisas, declarou o real motivo para a omissão. O servo era mau. As infundadas desculpas justificaram a sua própria sentença. Portanto, a ausência de atitude do servo representa a omissão dos cristãos, meramente no sentido nominal, isto é, aqueles que se dizem crentes, mas que de fato não são. A quinta e última aplicação refere-se ao galardão do Senhor. O galardão do Senhor é certo. Veja o que é que diz o versículo 12 de Apocalipse 22. Eis que cedo venho, Jesus afirma isso, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Diz, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, o galardão do Senhor é certo, mas o galardão do Senhor será destinado apenas àqueles que forem fiéis. Seja fiel a Deus neste momento. Cumpra a palavra de Deus. Não seja omisso. Diante da adversidade, imprima o melhor dos seus esforços em prol da propagação do reino e não alimente expectativas ilusórias quanto à ação de Deus. Através do cumprimento destas 5 aplicações, seremos bem-sucedidos no campo espiritual, em meio a todo este momento de tribulação. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua saúde, livre a você e os seus familiares de todo mal, em nome de Jesus. Amém.